Eu me rendo a Ti, Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Abaixa o microfone um pouco. A igreja pode se sentar, amém? Amém. Tem para a sua Bíblia, né? Jeremias. Jeremias 18. A partir do versículo 1, amém? Amém. Vamos colocar de pé, apesar que a gente acabou de sentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor ele fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se
Se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Amém? Até aí. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Amém? Então esse é o tema do nosso seminário, né? Restaurando o vaso quebrado. E hoje eu começo essa ministração te perguntando como você está nas mãos do Senhor. Né? Às vezes a gente vê uma ministração como essa, às vezes a gente fica espantado, nossa, mas vai quebrar o vaso, né, o vaso está bonitinho e tal. E às vezes na casa do Senhor, ou às vezes principalmente lá fora, nós estamos assim. Um vaso por fora tão bonito, um vaso lindo, sem rachadura, sem defeito. Mas como está esse vaso por dentro? Né? E é isso que eu quero te perguntar nessa noite. Como está o seu vaso? Né? Como você está hoje como vaso do Senhor? Como tem estado a sua vida? Às vezes a gente fala tanto, eu sou um vaso nas mãos do Senhor. Né? E a palavra fala que nós devemos ser um vaso de honra e não um vaso de desonra. Mas muitas vezes, como cristão, as nossas atitudes fazem com que nós nos tornamos um vaso de desonra. Né? Mas como assim? Eu vou aos cultos, eu frequento tudo que tem na igreja, mas muitas vezes o seu coração está vazio. Né? Do que adianta, às vezes, você está sentado numa cadeira todo culto, todo domingo, todo meio de semana você está ali, você está buscando a presença do Senhor, mas quando chega na sua casa, está com esses cacos, tudo quebrado, tudo de qualquer jeito, tudo de qualquer forma. Né? Às vezes a sua família ainda não foi restaurada, às vezes o seu casamento ainda está destruído, assim como esses cacos que estão aqui no chão. Né? E assim como a gente demonstrou aqui, para o Senhor restaurar, primeiramente nós precisamos quebrar o vaso. Mas muitas vezes nós não queremos quebrar o vaso. Né? Eu sou perfeito, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo que eu faço é o melhor. Né? Então assim o Senhor ele não pode te restaurar. Como que Ele vai te restaurar se Ele não pode te moldar? Né? E assim como foi a ministração, o Senhor, eu costumo dizer que Ele não costuma usar a super bonder, amém? Porque mesmo com a super bonder ela vai rachar novamente. O Senhor é um Deus que Ele faz todas as coisas perfeitas. Então, Ele precisa te restaurar. Queridos, Ele só vai te restaurar se você se entregar ao Senhor. Né? Mas para isso Ele precisa te quebrar. Ele não vai te consertar ali de uma maneira remendando, Ele não vai colocar ali um remendo daqui, outro remendo dali, mas Ele vai te quebrar. Né? E assim como está esses cacos aqui no chão, do Senhor te quebrar, vai doer. Às vezes você pensa assim, Senhor, mas a minha vida está assim, está assada, eu sou um vaso nas tuas mãos, Senhor, mas aquela área, assim, o Senhor pode deixar como está. Então eu sinto te dizer nessa noite que você não está sendo um vaso nas mãos do Senhor. Eu costumo muito ministrar, às vezes, para os meninos, que a nossa vida precisa ser como uma cômoda, cheia de gavetas. E você precisa saber que você precisa permitir que o Senhor mexa em todas aquelas gavetas. Na casa da gente geralmente é assim, não sei se todo mundo é assim, mas geralmente eu sou. Nas primeiras gavetas você coloca aquilo que você mais usa. E lá nas últimas você coloca aquilo que você quase não usa. Roupa de frio, às vezes está na época do calor. E ali você quase não mexe ali. Mas às vezes na nossa vida também tem gavetas que o Senhor precisa mexer. Às vezes tem coisas que o Senhor precisa trabalhar. Mas para Ele trabalhar você precisa deixar que Ele faça. Se você não permitir, porque a palavra fala do Senhor, eis que estou à porta e bato. Ou seja, Ele não diz a porta está aberta e eu vou entrar. Ele está batendo. Então se você não abrir a porta do seu coração, o Senhor não pode te restaurar. Às vezes você fala, mas eu estou tanto tempo na igreja e tanta coisa na minha vida continua da mesma forma. E eu te pergunto hoje, será que você verdadeiramente entregou esse problema na mão do Senhor? Quantos de nós às vezes tem aquele problema, mas todo dia a gente chega diante do Senhor com a mesma lamentação. E às vezes o Senhor está dizendo para você assim, está dizendo para você assim, eu preciso te quebrar, eu quero te restaurar. Mas você está ali, Senhor, assim já está bom, eu já estou feliz assim. Às vezes você fala assim, eu quero meu casamento restaurado. Aí o Senhor vai e restaura o seu casamento. De repente tem um dia de culto. Hoje eu não posso porque eu vou passear com meu esposo, com a minha esposa. E você começa a colocar a bênção do Senhor em segundo plano. Porque o Senhor te abençoou, Ele te deu aquilo que você queria. E de repente você começa a se afastar dos caminhos do Senhor. E assim nós não somos vasos, porque o vaso ele precisa estar o tempo inteiro
inteiro na casa do oleiro. Aleluia. O oleiro é só o Senhor, somente Deus pode nos moldar. Às vezes você também busca no oleiro errado. Quantos de nós às vezes estamos aqui dentro e aconteceu qualquer coisa, o fulano deu um espirro lá fora, você está compartilhando. Porque o crente não fofoca, o crente compartilha, como diz o Face, né? Então a gente está ali compartilhando, não, mas é para edificação do próximo. Porque eu preciso contar para ele o que o irmão fez. E de repente com isso você está abrindo a sua boca e não está sendo vaso de honra. Às vezes você perdeu a oportunidade de dobrar o seu joelho e orar por aquela vida. Às vezes nós vemos pessoas lá fora e é tão fácil julgar, principalmente aquele vaso que de repente se afastou do Senhor. A igreja é a primeira que aponta o dedo. Em vez de estar ali com seus joelhos dobrados, orando, pagando um preço. Mas é a igreja que primeiramente aponta o dedo e diz: aquele vaso está rachado, porque ele não quer ser consertado na presença do Senhor. Querido, nosso papel não é esse. A nossa palavra fala que o Senhor precisa moldar, mas nós temos a obrigação de orar uns pelos outros. Como às vezes nós passamos por ministrações, eu disse que até mesmo quando deixamos de orar, estamos pecando. E o que dirá interceder pela vida do nosso irmão? Às vezes quando o irmão está bem, quando ele está de pé, é muito fácil você estar com ele. Quando ele tem dinheiro, quando ele te leva para onde você quer, quando ele só fala bem de você, só fala aquilo que você quer escutar, é muito simples ser amigo nessa hora. Mas eu quero ver você ser irmão, você ser amigo, quando o vaso começa a demonstrar as primeiras rachaduras. Porque todos nós, como vasos, nós temos defeito. Por isso nós precisamos o tempo inteiro estar na casa do oleiro para ser moldado. O Senhor é aquele que está disposto a todos os dias nos moldar. Porque creio eu, se você não é diferente de mim, você peca todos os dias. Então você carece da misericórdia do Senhor, você carece da graça do Senhor. Então todos os dias você precisa chegar com o coração quebrantado diante da presença do Senhor e dizer: Deus, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser novo, eu preciso ser cheio novamente. Às vezes acontecem momentos como o de hoje aqui na igreja, e você ora em línguas, você recebe, e de repente você sai daqui, você nem chega na esquina, o seu vaso já está vazio novamente. E muitas vezes você não quer se encher de novo, porque você fala: eu já recebi hoje algo tão tremendo, tão perfeito, e você se contenta com aquilo. E a palavra do Senhor fala que todas as coisas se renovam, tudo se faz novo. Então, se você está aqui neste lugar hoje, você já está sentindo a presença do Senhor, não se contente apenas com isso. Saia daqui querendo mais amanhã, depois e depois, sempre mais a presença do Senhor. Quando o Senhor foi até aquela cruz, ele se colocou como um vaso nas mãos do Senhor, mas ele teve medo, porque ele sabia o que ele iria passar, mas em momento algum o Senhor negou aquele sacrifício. Ele se permitiu ser quebrado. E olha que diferente de nós, o Senhor era um vaso intacto, um vaso perfeito, sem rachaduras, sem nenhuma emenda, e no entanto ele se entregou por completo. Quando ele foi até a cruz, ele não deixou nenhuma gota de sangue, ele se derramou por inteiro. E hoje eu te pergunto, qual é a maneira que você tem se derramado na casa do Senhor? Às vezes tem aquele dia que você sai daqui e você fala: o culto foi tão ruim, hoje foi tão xoxo. E eu vi algo interessante esses dias que fala assim, que nunca diga que o culto foi ruim. O culto não foi para você, foi para Deus. Então quando você fala isso, você não está pecando simplesmente contra quem deu a palavra, quem louvou, quem fez isso ou aquilo. Você está falando de algo que foi feito por Senhor. Às vezes você chega aqui à frente, você canta, você dança, você dá uma palavra, e todas as vezes você vai encontrar alguém que vai criticar, que vai te apontar o dedo, que vai dizer: não foi bom. Querido, se você está assim, Deus quis transformar o defeito que está em você. É muito fácil, a palavra fala que antes de tirar uma vergonha do olho do meu irmão, eu devo tirar o madeiro que está no meu. E assim na igreja a gente encontra tanto isso, né? É muito fácil encontrar alguém para colocar defeito, para criticar, mas o mundo tem um ditado que de uma certa maneira eu acho interessante. Quando você se levantar para apontar o seu dedo, antes de mais nada, aponte esse mesmo dedo para você e faça a seguinte pergunta: será que eu consigo fazer melhor do que isso?
Porque às vezes é tão fácil, né, a gente apontar o defeito, o erro do irmão, mas é tão difícil a gente ir lá e fazer a mesma coisa. Repara, a maior parte das pessoas que criticam, que colocam defeito em você, na maior parte das vezes são pessoas que estão em banco, sentada, é aquela pessoa que entra e sai da mesma forma. Passa dia, passa anos, e ela está ali, firme e forte na presença do Senhor. Só que se o Senhor voltar, ela vai ficar. Porque o vaso dela não está na casa do oleiro para ser moldado, e sim para quebrar o outro vaso. E quem quebra o vaso é somente o Senhor. Porque é o Senhor que quebra para moldar. O Senhor não pode olhar para você, Ele não pode te moldar. Ele não consegue moldar a si mesmo. A palavra fala que nós devemos descer à casa do oleiro. E a casa do oleiro é somente o Senhor. Então é somente Ele que vai poder te moldar. É somente Ele que vai poder fazer algo novo. Às vezes todo dia você está ali na sua vizinha reclamando da vida. E às vezes quando você sai, ela fala assim: nossa, mas a fulana é crente e ela vive uma vida dessa forma. Você não dá testemunho de vida. Porque a palavra fala do Senhor, fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então às vezes você pode estar passando a luta que for, mas o seu semblante precisa estar alegre. Porque você serve a um Deus vivo, um Deus que te renova a cada manhã. E se às vezes você anda por aí cabisbaixo, o que as pessoas vão dizer? Ah, eu vou nessa igreja, pra quê? Fulano está lá 10 anos e nada mudou na vida dele. Porque ele não vê diferença na sua vida. E aí de repente você vê uma cadeira vazia e você fala: nossa, você viu, irmão, o culto não deu quase ninguém. A culpa deve ser do líder dos jovens, deve ser da culpa do pastor. Será que a culpa não é sua que está dando mau testemunho lá fora? Para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente. Né? Nós precisamos dar testemunho. Às vezes aqui você canta, você pula, você grita, ora em línguas, faz aquele escarcelo todo. E de repente, lá fora, totalmente diferente. Né? E será que você é um vaso aqui dentro e lá fora você é outro vaso? Sabe aqueles vasos, aquelas coisas que você vê ali na vitrine do shopping? Né? Você vê ali, está lindo, perfeito. E às vezes você paga um preço alto naquilo, como o Senhor pagou um alto preço por nós. Mas de repente você compra e aquilo se rasga, se desfaz com tanta facilidade, e você diz assim: nossa, mas custou tão caro, já lascou. Mas aí eu te lembro nessa noite, o sangue do Senhor também custou caro, e muitas vezes nós não damos valor a isso. Muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor com a cara amarrada. A paz do Senhor, irmão, a paz só se for para você. Porque às vezes nós chegamos aqui e nós queremos que o nosso problema seja exposto, né? Aquele velho crente que ele chega na igreja, se o pastor não cumprimentar ele sai até da igreja. Nossa, hoje o pastor nem olha na minha cara, no dia de limpar a igreja, ele me chama.